irmãos, tudo bem? Continuando então com o último vídeo dessa sequência que a gente tinha feito, que é o que Jesus sentiu quando esteve no deserto. Esse vai ser o último vídeo, acho que o sexto, eu acho, se eu não estou enganado. Nós havíamos parado naquela parte quando Jesus tinha terminado a sua experiência, estava voltando assim, depois de 6 semanas no deserto. Que aquela última parte que Jesus, né? Agora Jesus sabia, porque não concordava com o Deus vingativo e ortodoxo dos judeus. Então nós paramos nessa parte, né? E vamos continuar. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa? Então Jesus viu, né? Ele já sabia antes de ter visto essas coisas, mas ele teve que ser relembrado porque ele estava no esquecimento, ele estava em terceira dimensão. Então ele teve que ser relembrado novamente. E não teve forma melhor de relembrar do que o Deus, né, o Cristo planetário, ter levado ele em uma viagem astral, saiu do corpo, para poder passar tudo isso em forma de pensamento. Tudo mental, tudo comunicação mental. Então ele viu muita coisa que devia, se fosse falado isso, ele ia ficar muitas semanas, talvez meses, né, para entender tudo isso que ele viu, se fosse para passar via oral. Mas como ele recebeu tudo via mental, ficou tudo mais fácil. Ele já saiu daquela visão que ele teve, daquela projeção astral, ele já saiu completamente diferente, ele já saiu iluminado. Porque com o que ele viu, ele se iluminou. Porque ele se iluminou porque Deus mostrou para ele tudo como é formado os corpos em terceira dimensão. Ele mostrou a cintilância, né, dos elétrons, das células, das moléculas, como que funciona os corpos, como que uma criança é formada, como que um pássaro é formado, como que uma pedra é formada. Então tudo isso ele viu. E dentre estas visões que ele teve, lá no plano espiritual, ele teve também os ensinamentos, ou visões, ou ensinamentos lá no plano espiritual que ele teve também a parte de iluminação e teve o dom, a qual nós vamos falar nos vídeos futuros. Mas ele teve aquele dom que ele podia multiplicar pães, multiplicar peixe, multiplicar comida, fazer aparecer, fazer com que pedra virasse pão, né? Ele conseguiu ter esse tipo de dom. Então foi nessas 6 semanas que ele teve no deserto. Então, aqui Jesus está falando, né, que quem poderia adivinhar, né, que a mente humana podia ser tão criativa. Então nossa mente é criativa. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente põe no coração, que a gente acredita, acaba se tornando verdade. Tudo acaba se tornando verdade. Então por isso nós devemos trabalhar o nosso ego, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa psique para que a gente ensine tudo como deve ser, né, para os nossos sentidos, para a nossa mente, né, o nosso cérebro, né, ensinar eles como deve reagir, como deve ser e o que esperar da vida futura e o que a gente deve ser nessa vida. Para isso, como eu falo para os irmãos, né, para começar, a gente pode o quê? Ler os 10 mandamentos, tentar cumprir, ler os 4 evangelhos, tentar cumprir, ler as 5 obras de Kardec e tentar cumprir. É uma grande forma de você conseguir elevar teus pensamentos, melhorar tua forma de pensar, elevar a uma quarta, uma quinta dimensão os seus pensamentos e começar a verificar como é que são as coisas verdadeiramente, como é que elas realmente acontecem, como é que Deus trabalha na nossa vida. Entender que existe o Cristo planetário, que existe um espírito que é do planeta Terra, entender que existe Deus, né? Entender dos universos paralelos, tudo isso a gente vai conseguir entender. E um pouco mais vendo tudo isso que eu falei, mais alguns livros e mais alguns vídeos. Por isso que eu sempre falo, né? É muito importante você também ver vídeos, né? Existem vários canais de audiolivros, audiobooks.
E a Casa Plataforma de Oração ensina bastante coisa. Fora a casa Plataforma de Oração, tem a Arca Ramatiz, também ensina bastante coisa para os irmãos. E tudo isso vem nos mostrar, né, como nós devemos nos portar perante a espiritualidade, perante este mundo que a gente vive. É através do que a gente sabe e aprende. Então você tem que aprender para depois você colocar em prática e para depois você ensinar. Se você não tem como aprender, você não tem como ensinar também. Se você é um ruim aprendedor, porque você não consegue aprender, você vai ser uma pessoa que vai ensinar mal, né? Então continua assim com a mente criativa, né? Que um pensamento mantido fortemente poderia manifestar-se no reino visível. Então existem livros de autoajuda que falam, né? Já falei isso, né? Mas livros de autoajuda que falam que se você tiver uma mente, um pensamento firme no que você quer, você consegue as coisas que você quer. Você quer comprar alguma coisa, você quer fazer um estudo, você quer ir para algum lugar, se você pensar fortemente, criar isso na tua mente, pensar fortemente, você consegue resolver, consegue fazer com que isso se reflita no mundo material e você consegue alcançar o seu desejo. Assim como no mundo espiritual, né? Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você eleva de pensamento, põe no teu coração, tudo aquilo também vai se refletir como material. E por isso que nós vamos ser julgados, né? Pelo tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você escrever, tudo aquilo que você colocar no teu coração, irmão e irmã. Tudo isso vai ser cobrado de nós, né? E nós, de repente, vamos ter que passar algum tempo lá no umbral, lá no inferno, para estar nos purificando e apagando essas manchas que a gente fez no nosso espírito, né? Jesus percebeu que Moisés havia tido um conhecimento semelhante. Porque dessa visão que Jesus teve, ele viu que Moisés, pelo que Moisés conseguiu fazer quando tirou o povo do Egito, ele pôde perceber que Moisés teve alguma coisa semelhante do que Jesus teve. O dom semelhante do que Jesus teve, porque Moisés conseguia tirar água da pedra, conseguia fazer com que o pão descesse do céu, conseguia fazer uma parede de fogo no deserto, né, para esquentar os judeus quando eles estavam caminhando. Então tudo isso linkado ao que Jesus também teve, Moisés também teve alguma coisa parecida. Quando manifestou prodígios ao libertar os israelitas da escravidão do Egito. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desses prodígios, irmãos, dá uma olhada lá. O que José fez, né? O que Moisés fez quando tirou o povo do Egito. Dá uma lida lá nessa parte que você vai ver que Moisés também teve os dons abertos parecidos com o que Jesus teve. Jesus pensou que seria possível libertar seu povo do jugo pesado dos seus mestres. Então, aquilo que Jesus teve, aquilo que Jesus sentiu, então ele saiu dali cheio do poder de Deus, cheio do conhecimento, cheio das coisas maravilhosas que Deus podia dar para ele. E dentro daquilo que ele sentia, ele falou assim: eu vou lá, eu vou conseguir tirar meus irmãos desse jugo pesado que os mestres, né, do judaísmo colocavam em cima deles naquela época. Só que a gente sabe, né, vendo depois a lida de Jesus, o que Jesus fez, ele não conseguiu o que ele quis, né? Mas é claro, ele não conseguiu tudo que ele fez, mas tudo que ele queria. Mas muito do seu intento deu certo. Até hoje ele é reconhecido, né? Então, de uma certa forma, ele conseguiu, mas não como ele queria fazer, que libertar o povo daquela época, né? Porque o povo estava muito enraizado nas leis judaicas, né? Então fica difícil de você tirar. Hoje mesmo é difícil tirar os irmãos, né? Quando está muito enraizado, né? Numa lei, numa doutrina, né? É muito difícil tirar, muito difícil você colocar alguma coisa nova na cabeça. Mas com o passar do tempo, os espíritos os espíritos eles vão morrer e vão voltar, vão morrer e vão voltar. Então, com o passar dos anos, os espíritos eles vão aprendendo o caminho do bem, aprendendo as coisas boas e vão melhorando também, né? Sua fome, já está com fome, né? 6 semanas sem comer, pelo que a gente dá para entender aqui. Sua fome tornou-se dolorosa pelas experiências
vividas em corpo mental. Como ele estava em corpo mental, ele estava desdobrado, o corpo dele ficou lá por 6 semanas. Por isso que dá para entender. Por isso que eu falo para os irmãos que ele desdobrou, foi em corpo mental, e o corpo dele ficou aqui, sendo cuidado por alguns irmãos no mundo espiritual. Para nenhum bicho, nada fazer mal pro corpo dele de carne, né? Então aqui dá para dizer bem certinho, né? Que, que ele estava em corpo mental essas 6 semanas. Eu não sei se direto 6 semanas, né? Mas que ele estava a maior parte desse tempo em corpo mental. Ele estava para poder receber os conhecimentos que ele recebeu do Cristo planetário e de Deus, né? Sua fome tornou-se dolorosa pelas experiências vividas em corpo mental, porque ele sentia muita fome, fazia muito tempo que não comia. Jesus pensou que poderia transformar pedras em pão, porque ele já conseguia, ele já sabia que tinha esse poder, esse dom foi dado para ele, né? Porém, foi interrompido por algo dentro de si. Jesus foi interrompido por algo que estava dentro dele, que é o Espírito de Deus, estava cheio das coisas de Deus, né? Estava cheio do conhecimento. Deus estava dentro dele, né? Então ele foi interpelado a não fazer aquilo. Por que ele foi interpelado a não fazer aquilo? Porque se ele transformasse o pão, a pedra em pão, ele ia estar fazendo com que o seu ego trabalhasse pensando só nele. Então alguma coisa, né, dentro dele falou para ele: não faça isso. Não transforme as pedras em pão, porque Deus que está no céu vai providenciar comida ao momento certo. E com isso, irmão, a gente pode aprender bastante coisa nesse sentido, né? Se você tem um poder de estar na frente de um povo, sendo um dirigente, sendo um pastor, sendo um padre na frente do povo, você não pode usar aquele conhecimento que você teve de Deus para você. Você deve usar os conhecimentos que você tem de Deus para com os outros, para curar os outros, para falar do Evangelho para os outros, mostrar o caminho para os outros e não para o seu próprio benefício, não para o seu ganho próprio. Toda vez que você usa para o seu próprio bem aquilo que Deus te deu, você está fazendo com concupiscência. Você está tendo as paixões da carne, você está fazendo com que o teu ego seja egocêntrico. E você só fique pensando em você por um momento. E toda vez que você faz isso, você baixa a tua vibração. Baixando a tua vibração, o mundo espiritual negativo ele vai chegar perto de você. O mundo espiritual negativo chegando perto de você, ele pode intuir você a fazer coisas erradas. Ou pode intuir você a continuar nesse erro, e você pode continuar fazendo as coisas erradas e perder tudo aquilo que o mundo espiritual te deu. O mundo espiritual da luz. Porque tem o que dá o do mundo espiritual das trevas, né? Mas esse já digo de antemão que é só mentira, né? Só falsidade. Porque a hora que você morrer, desencarnar, você vai para um lugar que você vai ser escravo deles. Se você servir a luz, se você servir a Deus, se você vai morrer, você vai desencarnar, você vai para um lugar melhor e você vai servir a Deus e vai servir a luz, que é muito melhor. Você não vai ser escravo de ninguém. Você sim só vai cada vez mais evoluir. E cada vez mais evoluir, crescer na misericórdia de Deus e de seus ensinamentos. Então por isso que ele foi alertado pelo que estava dentro dele. Não faça isso. Que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades. Então, aquilo que estava dentro dele, né? O dom que Deus deu dele, falou: não faça isso porque o Pai, né? Consciência criativa, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Proteção, nutrição, satisfação das suas necessidades. Então, ao mesmo tempo que ele foi falado, foi induzido ele, foi intuído ele a falar, não transformar as pedras em pão, ao mesmo tempo veio isso na mente dele, no coração dele. Porque o Pai, consciência criativa, irá te proteger, nutrir e fazer com que você seja satisfeito das suas necessidades. Sentiu que se pedisse ao Pai, sua fome seria saciada. Então, ele pediu a Deus, né? Se pediu ao Pai, pediu ao Cristo planetário, pediu a Deus para que sua fome fosse saciada. Então, ele sentiu, ele pediu realmente, né? Compreendeu que se usasse de forma egoísta o que tinha recebido,
levantaria uma bandeira entre ele e o Pai, uma barreira, levantaria uma barreira entre ele e o Pai, consciência criativa, ou Cristo planetário, porque ele foi muito iluminado pelo Cristo planetário, porque Cristo planetário também é um com Deus, né? É muito mais evoluído do que Jesus hoje. Jesus hoje, naquela época também ele era bem mais evoluído do que Jesus, né? Então ele foi colocado no seu interior, né? Ele foi mostrado para ele que ele levantaria uma parede entre o Pai Consciência Criativa e ele. Então tudo aquele dom, tudo aquilo que o Pai Consciência Criativa mostrou para ele, tudo aquilo que Deus mostrou, tudo aquilo que o Cristo Planetário mostrou para ele, seria jogado por terra. Ali a vibração dele ia baixar até levantar de novo, até ele pedir perdão, passar por um monte de dificuldade para ele sentir de novo o poder de Deus. Mas aquilo entrou no coração dele, ele falou, não vou pedir. Não vou pedir porque o Pai que está no céu, que me mostrou tudo isso, vai saciar a minha fome. Vai me dar satisfação, vai me dar nutrição, proteção e satisfação das minhas necessidades. E tudo que aprendeu e ganhou como dom divino poderia ter sido tirado dele naquele momento. Um teste foi feito com ele ali, né? Para ele. Talvez até um teste não, porque como foi divinamente alertado, talvez não foi teste. Simplesmente ele voltou para o corpo depois da projeção astral, sentiu muita fome e teve vontade de transformar coisas da carne, né? Da terceira dimensão. Poxa, se eu tenho esse poder, eu vou transformar essas pedras em pão. Então, eu transformando essas pedras em pão, eu vou saciar minha fome e vou continuar minha viagem. Mas toda vez que você usa o dom de Deus para você acaba criando uma barreira entre você e o mundo espiritual. E o mundo espiritual não consegue se achegar e não consegue fazer as coisas até você novamente pedir perdão, fazer baixar seu ego, né? Ensinar seu ego novamente, controlar ele, levantar a sua vibração para que o mundo espiritual consiga novamente fazer e crescer e estar dentro de nós, né? Dentro do nosso espírito e nos mostrar o caminho certo, né, irmãos? Não, ele não pediu mais, né? Ele não incitou mais. Jesus parou, falou, opa, tá bom, não vou fazer mais. E pediu forças para que o levasse novamente para a sua casa. Então Jesus falou, não vou pedir mais, não vou ter esse pensamento mais. Então, Senhor Deus, que Pai que dá consciência criativa, Senhor Deus, ele tentou entender, né, Pai, consciência criativa. Deus, Senhor Deus, então não vou pedir mais, me leve para casa. Foi o que ele fez, né? A sua casa até Nazaré. Pediu alívio de sua fome, que fosse o mais correto para Jesus naquele momento. Então ele pediu alívio para sua fome e ficou em paz, né? Estava com fome, estava com tudo, mas foi alertado para não transformar as pedras em pão, porque tudo aquilo que ele tinha, todo aquele conhecimento ele não podia usar para ele, tinha que usar para os irmãos, para a obra de Deus e não em benefício próprio, né, irmãos? Imediatamente a fome diminuiu e sentiu uma energia tomar o seu corpo. Porque Deus dá tudo, né? Jesus teve a certeza de que tudo que tinha vivenciado era verdade, porque vivenciou, viu e teve uma experiência logo após ter voltado ao seu corpo da viagem astral. Essa energia que o tomou, Jesus o ajudou, essa energia que tomou Jesus, né, o ajudou a andar depressa pelos ásperos caminhos durante a saída do deserto, né? Então essa energia, então ele estava com fome, ele pensou em transformar, não transformou, ele levou a sua mente novamente a Deus, porque ele entendeu que ele não podia usar aqueles dons que Deus deu para ele, para si próprio, pediu que Deus saciasse a sua fome, a energia de Deus desceu sobre ele, saciou a sua fome, e ele, inclusive, teve forças, né, para andar mais depressa ainda pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos ásperos do deserto, para que saísse do deserto para ir em direção à sua casa, né? E com esse tema, com esse final desse tema, irmãos, eu termino a parte de
o que Jesus sentiu quando esteve no deserto. Com essa parte eu termino, né, do que Jesus sentiu, e nos outros vídeos eu já vou falar de outros casos, quando ele estava indo para casa. Nós vamos começar, ainda estamos na carta número 1, mas nós vamos já pegar na primeira, logo depois dessa, todos esses vídeos foram do que Jesus sentiu das 6 semanas que esteve no deserto. Aqui ele saiu e começou a andar para sair do deserto. Então nós vamos pegar no próximo vídeo dessa parte até ele chegar em Nazaré, ou enquanto ele esteve no deserto, a caminho de Nazaré, onde é que ele morava com sua mãe. Tá bom, irmãos? Então espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe e a paz de Deus.